Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, investimentos. Eu estou aqui com o professor Toninho, Antônio Carlos Lima, especialista na área financeira. Vamos continuar esse assunto de pandemia, professor. Quais os principais impactos econômicos decorrentes dessa pandemia que teme e não ir embora? Exato, os impactos realmente foram muito grandes, todo o mundo inteiro sofreu. A princípio, olhando para a economia, o primeiro segmento foi turismo, né? Porque o turismo foi assim, logo de cara, todo mundo para de viajar, todo mundo começa a ficar em casa. Só que, na verdade, não só turismo, né? Daí indústria, comércio, prestação de serviço, de maneira geral, não só o Brasil, como todos os países. Se olhar de maneira histórica, depois da Grande Depressão de 1929, nós não tivemos nenhuma crise similar a essa. Sim. Então, realmente, foi uma crise muito grande, onde as famílias, né, mudaram o perfil também, muitos perderam o emprego. Aqueles que mantêm o emprego também pararam de gastar, porque não sabem o que vai acontecer. Então, por precaução, é importante você ter uma reserva de emergência, principalmente você segurar uma parte do seu recurso para qualquer eventualidade. E isso afetou todos os mercados, né? No caso do Brasil, o PIB, você tinha uma perspectiva de alta de 3%, acabou fechando negativo em 4%, então o reflexo é o que nós estamos vendo na economia. Tá certo, eu já vou pegar carona nessa observação que você falou, que o ano de 2021 ele começou com a taxa Selic no patamar mais baixo da história, menos 2% ao ano. De que forma isso, professor, impacta o rendimento de um investidor? Atualmente está em 2,75%. Exato, é uma conta básica, né? O investidor, se você pegar alguns anos atrás, a Selic, 16, 15, 20% ao ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, estava excelente. Você ganhava da inflação e tinha uma margem de ganho real. Só que agora mudou. Se você consegue 150 do CDI, nossa, que legal, o CDI a 2, 150 é 3. Então é muito pouco, e agora 2,75 também vai dar 4,25, 4 e pouquinho, não faz muita diferença. Só que, a hora que você, vamos supor que você consiga mais do que 100%, 150 do CDI, ótimo, não. Porque você está perdendo da inflação. Uma inflação na faixa de 4,5%, se você tem, vou fazer uma continha básica aqui, 2,75, né, Selic atual. Isso que é um economista, olha, não um professor de economia, mas um especialista em economia. Se eu pegar 2,75, se eu tiver, vamos supor aqui, 150% do CDI, dá 4,12, 4,13%. Só que 4,12 numa aplicação, se você ficar no curto prazo, que é até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Por volta de 3,20 ao ano. Sim. Então, realmente, você perde. E isso fez com que, de maneira geral, os investidores começassem a mudar um pouco o perfil. Porque poupança, por exemplo, poupança é 70% da Selic. Vou pegar hoje, a 2%, estava dando 1,40. Agora melhorou um pouquinho, 2,75, 70%, vai dar 1,92, 1,93 Vale ao a pena ano. deixar o dinheiro na poupança? Em algumas situações, sim. Tá. Embora as pessoas acabam imaginando que não, mas vamos fazer conta novamente. Não, tranquilo. Por que vale a pena? Por exemplo, se você for aplicar na poupança, vamos pegar um fundo DI, comparando com um fundo DI. Poupança é 70% da Selic. Hoje, os 2,75%, 70%, 1,93%. Então, você teria uma aplicação a 1,93 ao ano. Perde para a inflação? Perde. Você não consegue nem manter seu poder de compra. Tá. Só que se você pegar um fundo, vamos pegar um fundo DI, né, que tem liquidez, muitos deles não precisam de um aporte muito grande. Então, se você deixar nesse fundo, vamos supor que ele te pague 100% do CDI. Tá. O 100% é 2,75. Tá. E depende da taxa de administração. Suponhamos que esse fundo seja para valores menores, que tem uma taxa de administração de 0, vamos fazer para uma continha redonda, 2,75 é Selic, uma taxa de administração de 0,75, cai para 2%. No curto prazo, se você tem uma aplicação até 180 dias, você paga 22,5%.
você teria 1,55, uma taxa anualizada. Então, realmente, nesse caso, não vale a pena. Comparando com a poupança em 93, o fundo daria menos. Então, é bom comparar. Tá. Nem sempre a poupança vai perder. É um bom investimento? Eu digo que não, porque você perde para a inflação. Qual seria o investimento ideal, então? Olha, investimento ideal, na verdade, não tem como te dar uma receita de bolo. Ah, não é aquele algo... Exato, eu sempre falo com meus alunos, o pessoal sempre pergunta, professor, o que é o ideal? Tá. Depende. Depende do, como eu falei, perfil do investidor, qual o seu perfil, qual o seu apetite a risco. Então, aquele que é mais conservador, o ideal para ele é um tipo de investimento. Aquele que é moderado, ele já vai correr um pouquinho mais para risco, já muda um pouquinho o perfil. Tá. E o arrojado, aí ele vai trabalhar com derivativos, com operações de bolsa. Então, realmente, o importante entra justamente o que nós conversamos no módulo anterior, a parte de educação financeira. O cliente saber, primeiro, qual o seu perfil de investidor e, dentro do seu perfil, ele ter na cabeça qual a liquidez, risco, retorno e liquidez. Esse tripé anda junto. Se ele aumentar o retorno, ele vai aumentar o risco. Sim. E a liquidez provavelmente pode ficar comprometida. Então é importante que o investidor ele tenha essa consciência, porque vamos pegar um exemplo, arrojado. Aquele investidor que tem mais conhecimento, que aplica... Eu já pego carona nisso que você está dizendo. Quais os perfis do investidor? Então, conservador, né, como Tá. eu disse, conservador é aquele que não quer perder. Eu quero aplicar, mas eu não quero perder. Então, eu quero ganhar um pouco, mas sempre está ganhando. Sim. Então, é um perfil que tem que ser respeitado e os produtos têm que ser de acordo com o perfil desse cliente. Tem um moderado, que ele também não tem uma certa aversão a risco, porém, ele quer ganhar mais do que a média. Eu vou ganhar CDI, eu vou perder da inflação, quero ganhar inflação ou inflação um pouco mais. Então, eu vou para mercados um pouco mais sofisticados, que vai exigir mais risco e, consequentemente, a probabilidade, não é garantia, de retorno maior. Então, esse daí. E tem o arrojado, que é aquele que quer ganhar mais. Ele tem que ter em mente que, quando aumenta o risco, a probabilidade de aumentar o retorno é proporcional, porém, ele pode perder até uma parte do capital investido. Ele tem justamente a noção do que ele pode... como você disse, é o investidor, o cara que quer se arriscar. Ele tem a noção de que ele pode tomar um prejuízo. Exatamente, isso é importante, que ele tenha essa noção. E a partir daí, por isso que eu não tenho como falar para você, Sim. Esse investimento é bom ou não, de acordo com o perfil. E outro detalhe que eu ia falar, vamos pegar arrojado, para ficar mais fácil. Mesmo investidor arrojado, suponhamos que nós dois somos 2 investidores arrojados. Não necessariamente o que é bom para você é bom para mim, embora nós temos o mesmo grau de risco. Por exemplo, liquidez. Suponhamos que tem um fundo, olhando para o meu risco, está dentro, para você também, nós somos arrojados, é um fundo multimercado que tem volatilidade, dá para fazer. Porém, o fator liquidez, tem muitos fundos que são para 32, 60 dias. Então, de repente, se eu tenho esse recurso aplicado, eu comprei um apartamento que eu tenho que pagar daqui 30 dias. Esse fundo de 60 dias já não vale. Para você, se você tem um horizonte maior de investimentos, tranquilo. Ou seja, vocês viram que com o mesmo perfil de investimentos, eu tenho que mudar. Porque além do perfil, eu tenho que ver fator liquidez também, isso é muito importante, né? Qual o período que eu preciso transformar? Liquidez nada mais é do que transformar qualquer ativo financeiro em dinheiro. Sim. Fundos de 60 dias, se eu resgatar hoje, só daqui 60 dias que eu vou transformá-lo em dinheiro. Professor, e o arrojado que ele perde é um tombo gigantesco, assim? Como que... Então, aí fica difícil, né? Depende, né? Depende do risco que ele está correndo. Mercado de ações, um mercado mais sofisticado e mais arriscado. E quando você trabalha com derivativos, você pode perder, inclusive, mais do que o capital investido. Então, tem muitos fundos de investimentos que na própria lâmina do fundo está escrito que é um fundo que você corre o risco, inclusive, de perder o capital investido. Ou seja, o investidor está investindo, por ele ser alavancado, ele pode perder. Ou fazendo operações sozinho na bolsa, a parte de opções, você alavanca, na hora que ganha, excelente. Então. Mas na hora que perde, realmente também o o contrário é verdadeiro. O risco maior pode ganhar mais ou perder mais, correto? Com certeza.
Professor Toninho, vale a pena aplicar no Tesouro Direto ainda em 2021 ou já em 2021? Então, vai depender muito do fator de liquidez, você necessita do retorno do investimento. Nós temos no Tesouro Direto Selic, uns 2,75, então para curtíssimo prazo acaba até sendo mais interessante do que os fundos, porque tem a taxa de administração. Então, fazer a conta, ver se vale a pena ou não. E, no caso, nós temos títulos híbridos, que pagam uma taxa pré-fixada mais IPCA, que seria a inflação. Sim. Então, realmente, esse tipo de título, eu acredito que é interessante, porque você se protege numa inflação, sim, e ainda tem um ganho financeiro. Só que tem um detalhe, quando o cliente for fazer esse tipo de título, são papéis prazo mais longo. Tá. Então, ele tem que olhar, eu também não tenho como falar para você isso ou aquilo é ideal. Olhar para o fluxo de caixa dele, a situação financeira dele, recursos que ele pode alongar, que ele não precisa no curto prazo, poderia colocar para ele estar protegido. Então, ele vai ganhar inflação mais alguma coisa. Então, títulos do Tesouro NTN-B, que são títulos que garantem uma taxa pré-fixada e a inflação. E esse título tem duas modalidades, que você recebe tudo no final e tem outras que você recebe os juros a cada 6 meses. Tá certo. Professor, antes de ir para o intervalo, nós estávamos falando da situação do Brasil, uma expectativa de um PIB de 3 e hoje estamos no negativo. Quanto tempo você acredita que quanto tempo a gente vai demorar para se recuperar dessa situação financeira que a gente se encontrou, essa situação econômica que o país se encontra? Então, acredito que esse ano 2021, já o mundo como um todo, né, já tem uma previsão de crescimento, tá, por volta de 4 a 5%, e o Brasil na faixa de 3%. Então, acredito que quanto antes os países conseguirem vacinar um número maior de pessoas, isso vai ajudar na recuperação econômica, porque o risco de contágio é menor, então vai começar a abrir mercado, sim, abrir fronteira, a economia gira e, consequentemente, a economia girando acaba melhorando para todo mundo, né? É o ganha-ganha ou perde-perde, né? Então, todo mundo está ganhando, todo mundo está perdendo, né? Tá certo, então. Este é o professor Toninho, especialista na área financeira. O bate-papo de hoje é sobre o tema de hoje, aliás, é sobre investimentos. Nós estamos indo para mais um intervalo e na volta a gente continua com esse papo muito produtivo, muito legal.